Com certeza você conhece, ou pelo menos já ouviu falar, do filme Estrelas Além do Tempo, um dos indicados ao Oscar de 2017. Baseado numa história real, o filme ele apresenta a trajetória de 3 mulheres negras trabalhando na NASA no auge da corrida espacial durante a Guerra Fria, em um contexto de pesada segregação racial nos Estados Unidos. A narrativa é construída dando destaque para o papel importantíssimo de Katherine Johnson, Mary Jackson e Dorothy Vaughan nos cálculos utilizados pelos Estados Unidos para enviarem o primeiro homem à Lua, mostrando os desafios de ser uma mulher e especialmente uma mulher negra nesse cenário histórico. As 3 mulheres são computadoras na NASA, ou seja, elas têm a única função de realizar cálculos matemáticos para as missões espaciais. A Katherine Johnson, que é interpretada pela Taraji P. Henson, é designada para trabalhar com os cálculos do projeto Mercury. A Mary Jackson, que é vivida pela Janelle Monáe, passa a trabalhar no túnel de pressão supersônico, e a gente também acompanha a sua luta para se tornar engenheira. E já a personagem da Octavia Spencer, a Dorothy Vaughan, ao perceber que seu trabalho e de outras mulheres estava sendo ameaçado pela nova máquina IBM, que realizaria cálculos muito mais rápidos do que essas computadoras seriam capazes, passa a estudar programação e se torna uma das primeiras especialistas da área no mundo. Mas o que isso tem a ver com as relações internacionais? Bom, podemos perceber a relação desse filme com uma das teorias contemporâneas que tem mais vertentes das RI, a teoria feminista. Ela surgiu como uma crítica ao realismo e ao liberalismo das RI, que eram conhecidas como as teorias tradicionais por serem as dominantes da época. A problematização dessa teoria gira em torno do viés masculino e dicotômico desses fundamentos das RI, e tenta trazer o foco para os grupos marginalizados pelos métodos utilizados até o momento. Bom, essa questão dicotômica, das teorias tradicionais, a gente diz dicotômico é quando ou é uma coisa ou é outra, então ou é masculino ou é feminino. E a teoria feminista das RI diz, não é só uma coisa ou outra, é tudo isso. E esse filme aborda frequentemente a questão do protagonismo feminino e como muitos tendem a subestimar e minimizar as conquistas das mulheres. Então, não precisa ser um ambiente predominantemente masculino. As mulheres também estão ali e elas têm que ser mostradas. Isso fica explícito no filme quando a Katherine Johnson é escolhida para fazer os cálculos do projeto Mercury. E por ser apenas uma computadora, uma pessoa que só pode realizar cálculos, ela não é permitida assinar o seu trabalho. Então outra pessoa toma os créditos por um trabalho dela. Bom, esse filme é um exemplo muito bom para a gente entender a teoria feminista das RI, porque ele trata justamente disso, do protagonismo. Enquanto teoria das relações internacionais, o feminismo tem como objetivo desconstruir as bases teóricas da área e revelar como as noções de poder, de segurança e de soberania, que são tão faladas na área, são construídas sob o viés do homem europeu e, portanto, consideram apenas essa única vivência como essencial para tratar da teoria e para entender as relações internacionais. Bom, assim como no filme, onde observamos a luta das 3 mulheres para conquistarem um espaço, a corrente empírica do feminismo considera que há uma falta de representatividade no campo das relações internacionais, como a gente já colocou um pouco mais acima, A gente pode observar que mesmo quando as mulheres alcançam posições de poder e atuam internacionalmente, ainda são questionadas, descredibilizadas, têm sua participação diminuída. Isso tudo a gente vê em um caso recente mesmo, em uma entrevista com as primeiras ministras da Nova Zelândia e da Finlândia, onde o repórter deixou explícito que as duas estavam apenas se encontrando por serem mulheres com idades e interesses semelhantes, Ele perguntou se era essa a razão delas estarem se encontrando, desconsiderando todo um trabalho diplomático realizado por elas e desconsiderando também que elas são líderes mundiais, Assim, essa pergunta não tem cabimento nenhum. Além disso, tem a questão da invisibilidade. Então, existem mulheres assessoras, mulheres secretárias, mulheres analistas. Sem essas mulheres, a política internacional não seria do jeito que ela é hoje, O que seria um Barack Obama sem a primeira-dama, Michelle Obama, sem a sua assessora, o que seriam todos esses líderes mundiais homens, Basicamente não seriam nada, como a gente já sabe. E a corrente feminista ZRI, ela chama atenção justamente para tudo isso. Desde o lugar de protagonismo das mulheres dentro do mundo e a forma como ele é apropriado pelos homens, chegando até em recortes mais delicados como o do racismo. Voltando para o exemplo do filme, em diversos momentos dele é possível perceber que a abordagem só de gênero, sem focar em outros grupos marginalizados, como algumas vertentes do feminismo,
acaba abafando a negritude das personagens, que é uma característica central dessas pessoas. As dificuldades, né, que as três protagonistas enfrentavam eram relacionadas não somente com o fato de serem mulheres, mas sim com o fato de serem mulheres negras naquele contexto histórico. Bom, e por causa disso deu pra ver que a teoria ela é bem ampla, né? Porque ela traz a questão de gênero, mas também traz outros recortes, e ela traz uma visão alternativa a essa visão que a gente já citou, a visão do homem europeu como central, trazendo recortes de outras vivências que também são muito importantes para a gente entender o mundo e as relações internacionais. Bom, pode rir. Então quer dizer que vocês acham esse filme Estrelas Além do Tempo um exemplo feminista? Não, pelo contrário. Tem várias questões que a gente problematizou aqui, né? O que a gente tentou fazer foi aplicar a teoria feminista no filme. Então, analisar o filme através de um viés que pergunta onde estão as mulheres, por que razão elas estão ali, como elas chegaram ali, como elas se sentem estando ali, né? Que são questões que autoras como a J.N. Tickner, a Bell Hooks, a Cynthia Enlow, que são autoras feministas, trazem pra gente. Elas falam, se vocês perguntarem essas questões em todo evento internacional, em todo momento que você precisar fazer uma análise internacional, você vai ver um cenário realista, você vai estar chegando um pouquinho mais próximo da realidade ali e se fazendo perguntas que vão construir um conhecimento de fato feminista, que de fato vai desconstruir opressão, vai desconstruir violência de gênero. E é isso que nós, como internacionalistas, devemos sempre pregar, né? Então a gente tentou aí mostrar um pouco como aplicar essa teoria. Mas claro que não é tão fácil assim, senão não seriam 4 anos de curso, né? Mas é isso, gente. Você acabou de ouvir o Pit Stop Global, um projeto do Pod RI que conecta o mundo com o seu dia a dia.